para proferir a conferência magna do Senado, convidamos o Dr. César Brito. Meu querido Marlon, eis de todos nós nessa luta por uma reforma eleitoral, também sim, desde o princípio das lutas. Alguns chamam a primeira lei da lei dos bispos, eu chamo de Marlon, que é o seu redator. Jovita, nossa Rosa, nessa luta. É um prazer tê-la aqui nesta mesa. E Chico, melhor do que eu, as palmas de todos de pé ali representam meus colegas do plenário, a todos minhas saudações igualitárias. Acho que Marlon explicou o motivo da minha ausência, um tecido pontual, já que eu prezo pelo meu nome, sou absolutamente britônico. Chego no horário nos meus compromissos. Mas eu estava em Belo Horizonte. Peguei o avião agora às 18h20 e saí direto do aeroporto para cá. Já tinha avisado antes a Marco que chegaria em torno das 20 horas. Então, desculpe essa justificativa por minha ausência nesse momento mágico de abertura, com as palavras de Chico. Aliás, vocês terminam perdendo, porque era muito mais fácil você falar depois de mim, porque esqueceriam de tudo que eu falei. O destino assim não permitiu. Pede-me que eu fale sobre os desafios da democracia representativa no século XXI, no contexto do seminário, que é sobre a reforma política. Barbosa Lima Sobrinho, certa vez escreveu que antes de nós falarmos sobre determinadas palavras, devemos dizer o que entendemos sobre elas. Porque democracia tem vários conceitos, assim como liberdade, assim como amar, assim como justiça. Qual a democracia que nós estamos falando? Qual a justiça que nós estamos falando? O que de fato é democracia, para que possamos falar dela quando surgiu e ela agora no século XXI. Todos lembram e sabem disso melhor que eu, que o conceito de democracia vem da Grécia, que é o governo do povo. Esse conceito poderia dizer que está pacificado. Nada mais claro do que isso. O governo do povo. E resolveria a questão e para perguntarmos se esse governo do povo está presente no século XXI. Mas eu faço a pergunta, mas o governo do povo efetivamente existiu no país que o criou, que nós louvamos como exemplo dessa democracia? Quem era o povo e quem é o povo que é convocado para governar os nossos destinos? A Grécia, que criou a expressão da democracia direta, a primeira democracia, estava dela excluído no processo de votação e deliberação as mulheres. Então, o conceito de povo, de governo do povo, era uma propaganda enganosa. Também estavam excluídos os escravos. A simples existência do escravo significa que não era um governo do povo. Pessoas humanas eram submetidas às vontades dos outros. Então, se democracia é o conceito do povo e a referência de conceito de povo é aquela que a Grécia nos brindou, não vivemos a democracia no conceito real da palavra povo, na sua origem. Pós-Grécia, o mundo passou, de fato, a assumir aquilo que nós acompanhamos durante a história. A dominação de uma elite sobre o povo. Com vários nomes, com várias facetas. Primeiro, os tiranos, os imperadores, alguns pela força das suas armas, pela força do seu povo, os persas, ou por direito divino, quando a força não se fez forte o suficiente para justificar a dominação, vem o reconhecimento divino. Então, nessa forma de governar o mundo, nós experimentamos por muito tempo o conceito de que a dominação
era um direito divino de alguns. Diziam até que esses alguns tinham sangue diferente do outro. Era um sangue azul, não o nosso sangue vermelho. Era um período que a dominação era tão forte, tão aceita, tão doutrinada, que a escravidão era debatida e abertamente aceita, ao ponto da Igreja Católica Apostólica Romana justificá-la, dizendo que os escravos não tinham alma e, não tendo alma, podiam ser escravizados, não eram pessoa humana. Experimentamos esse tempo em que o governo do povo não foi apresentado em nenhum momento ao povo. E aí se fala depois que, com a reforma, que contestava todas essas formas de justificação da dominação, e o iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução, essa sim, americana, a estadunidense, criou-se pela primeira vez um conceito real de democracia. Fala-se que, a partir daí, um homem passou a equivaler ao outro homem. Vivemos essa experiência mesmo representativa de que um homem valia o seu homem, o seu voto era igual absolutamente ao outro, representando e legitimando como governo. Essa primeira democracia, a estadunidense, que falava da importância do indivíduo, do eu, muito mais importante do que o Deus, que escreve ainda hoje o eu, o I, com letra maiúscula, dizendo que o eu é o fundamental. Eu sou, não Deus. Ela própria permitiu e fez perdurar a escravidão. E aí, mais uma vez, falamos de uma democracia também de faz de conta. O povo, nascido com a cor, a bela cor negra, a pele negra, não podia e não fora convidado para essa democracia. Então, essa referência democrática primeira era também, como a grega, uma democracia de exclusão, uma democracia irreal, como fora também a democracia primeira da Revolução Francesa. Se nós formos olhar como era clássico na Revolução Francesa, como estava dividida a Revolução, a França, durante a Revolução Francesa, se percebe que havia ainda uma legitimação de uma classe sobre a outra, dos burgueses sobre os trabalhadores. Quem assistiu agora aquele filme Os Miseráveis, tem uma cena fantástica mostrando como a população passava fome, como carecia de alimentos, em plena Revolução Francesa. E perceberá também que Olivier Jugé, ao pregar os direitos das mulheres nos mesmos moldes do direito dos homens, em plena Revolução Francesa, teve que, como resposta, o guilhotinamento. Foi guilhotinada. As mulheres, também na Revolução Francesa, não foram convidadas para participar daquilo que se chamava de democracia. Ainda era um governo parcialmente exercido por pessoas, as mesmas pessoas que antes governavam o mundo. Chegou-se a dizer à época, e vários doutrinadores assim falam, que de fato o conceito de democracia real é o nome que se dá, suavizado, do conceito de dominação. Não mais a dominação pela força, não mais a dominação por direito divino, mas a dominação com outras formas de legitimação, dentre elas o nosso direito. Há uma frase que dizia que, quando eu era estudante de direito, escutava, isso marcou muito, que o direito tem como função impor pelo convencimento que a classe dominante não consegue impor pela força. E assim, nós temos que compreender que o conceito de democracia com as suas instituições, ele serve para conservar a dominação com outros nomes, com outros personagens. Um exemplo típico, o que
que será que uma pessoa morre de fome, deixa seus filhos morrendo de fome, não reage a essa fome, essa indignação de ver seu filho morrer de fome, dentro de um campo abandonado, que tem uma cerca, que ele olha de lado e ninguém protege? Por que ele não pula a cerca e tira o alimento que vai salvar o seu filho? Por que ele não tira o leite da vaca que está pastando para que seu filho venha se alimentar? Por que aquela cerca impede? São cercas de arame farpados? Não. São cercas de dominação cultural, histórica, que impõe a ele alguns requisitos. Se ele quiser pular a cerca, a religião vai dizer que é pecado, que está cobiçando o que é do outro. A moral vai dizer que é inveja. O direito vai dizer que é crime. E ele morrerá de fome, porque essas formas de legitimar a dominação fez com que ele acreditasse que também ele é um dominado, legítimo dominado, até porque ele está morrendo de fome e é pobre porque Deus quer. É a parte que lhe cabe no latifúndio da fé. Esse conceito de democracia não mudou até os tempos de hoje. As formas de exercer a dominação é que tem mudado, mas não a dominação. Eu tenho procurado um exemplo de país na história do mundo, passada, presente, em que efetivamente o governo do povo tenha sido exercido. Não conheço. Mas aí a pessoa pode dizer, então, mas você está pregando aqui a desesperança? Você está pregando aqui que não tem jeito, há de ser sempre assim, a dominação sempre haverá. Se haverá, por que nós estamos falando em reforma política, falando de esperança, o Fórum Social que se reúne falando um outro mundo é possível? É possível, pelo que você está dizendo? Claro que é possível. Basta olharmos os exemplos das mulheres dominadas. Eu gosto de falar assim, que antes as mulheres podiam, pelo pátrio poder, ser assassinadas. A minha geração assistiu Angela Davis ser assassinada e Doc Street foi absolvido em nome da honra no primeiro julgamento. Hoje, tapa de amor dói e dá cadeia. Lei Maria da Penha. Fizemos uma evolução no direito na busca pela igualdade. Pouco tempo atrás, havia a escravidão formal. 13 de maio, a escravidão formal deixou de existir. A ainda real, mas não a formal. Houve uma evolução no direito. Então é possível contarmos com alguma evolução no conceito de democracia e que o povo efetivamente possa exercê-la. É possível fazer com que a democracia, não falo agora direto, falarei um pouco depois, que a democracia representativa, como diz a Constituição Brasileira e várias constituições do mundo, ela tenha nos seus representantes, efetivamente os representantes do povo, que é o governo do povo, para o povo e pelo povo, eu gostava de dizer com o povo da sua igreja. Será que é possível isso? Claro que sim. Se nós não estaríamos aqui. Nós temos uma esperança da possibilidade de minorarmos a exploração a curto prazo para chegarmos a uma sociedade efetivamente igualitária, na luta diária, como fizeram e têm feito as mulheres, ainda sem a conquista da igualdade plena. Basta olharmos as mesas dos congressos e basta olharmos as remunerações que elas têm. Nós, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, nós da OAB, nós da CNBB, nós do PCdoB, nós de vários partidos políticos, nós da ONU, compreendemos que é possível modificar a democracia representativa, apesar
de algumas decepções que a modernidade nos deu. Nós iniciamos o século XXI na esperança de que as fronteiras e as cercas dos países tinham finalmente acabado, que a União Europeia significava que não mais teríamos guerras por conta de territórios, as fronteiras tinham caído, que o Mercosul cumpria esse mesmo papel de um mundo sem fronteira para o sonho latino-americano e cresceria. Acharam que as fronteiras tinham acabado e hoje nós percebemos que também ainda somos vítimas desse golpe publicitário econômico dos mundos sem fronteiras. Basta olharmos que, em nome da humanidade, bombas caíram na Tunísia, dizendo que se queria salvar a população de um tirano. Bombas caíram na Líbia, porque diziam que queriam salvar os libaneses de um tirano. As fronteiras não mais justificavam a prática de crime. Escutamos isso. Mas esses mesmos países que jogavam as bombas, que diziam que as fronteiras tinham acabado, estabeleceram mais uma vez o muro da desigualdade, a não permitir que imigrantes que fugiam dessas mesmas bombas pudessem adentrar nos seus territórios. Navios, como na época dos negreiros, eram impedidos de serem ajudados carregando esses irmãos africanos que fugiam das bombas e da fome. Há um depoimento de um pescador italiano que resolveu salvar algum desses imigrantes que o navio afundara. Ele chorava e dizia: eu sei que vou ser preso, porque as leis do meu país impedem que eu ajude o imigrante que vem aqui entrar na Itália. Então, esse mundo que pregava que as fronteiras tinham caído, ainda estabelece as fronteiras da diferença e da indiferença com a pessoa humana não nascida, de olhos brancos, de olhos azuis e pele branca. A democracia, o governo do povo, para o povo, ainda não chegou para esses países que se gabam da própria democracia. As primaveras, que todo mundo falava já, o mundo chegou com a nova primavera, a primavera árabe. Verdade? Voltou-se os mesmos que estavam antes no poder. E tem a ousadia de condenar a pena de morte mais de 700 pessoas no julgamento sumário. O país que falava em democracia com a primavera árabe. Os conflitos nacionalistas continuam fortes. Os partidos nazistas voltam fortes na Europa com o discurso da exclusão. A democracia representativa, de novo, em xeque, ou ela nunca foi, de fato, uma democracia e sempre tivemos um mundo de exclusão. Compreendermos isso, de que há uma frase de Black Moss, que era uma estadunidense, que se fosse sergipana nós diríamos arretada de boa, arretada de luta. Ela comandou, é a primeira mulher a comandar umas tropas na Guerra da Sucessão negra. Ela dizia assim: libertei milhares de escravos. Não libertei mais, porque eles não sabiam que eram escravos. Se nós quisermos falar em democracia, nós temos que compreender que, de fato, nós não a experimentamos. Não há, na experiência do mundo, um governo em que o povo o exerceu na sua plenitude. Por isso, nós não podemos desestimular ou nos enganar achando que ela, de fato, é uma realidade entre nós. Trabalhamos agora novos projetos. Falamos em democracia representativa e democracia direta. Nós temos a esperança que nós poderemos, de fato, contribuir com o conceito, com novos conceitos para o Brasil. A primeira é falar, de fato, em democracia
direta. É preciso, se nós queremos falar em democracia, se falar da representativa de novo, que é o tema, é preciso que nós ousemos falar em democracia de fato, democracia participativa. O Brasil se gaba, e com razão para se gabar, de ter o melhor sistema de captação, de apuração de votos, que são as urnas eletrônicas. Espalha-se essa vontade, essa especialização mundo afora. Alguém pensou e pensa em utilizar esse sistema tão moderno para a democracia direta? Ninguém fala na possibilidade de ter uma democracia direta em um país que tem o melhor instrumento de colher a opinião da sociedade civil. Porque dizem que é muito caro. O equivalente a 3 meses de funcionamento do Congresso Nacional. Consultar o povo é caro. Manter a democracia participativa, não tanto assim. E o Brasil que fala do governo para o povo, governo do povo, e fala de democracia direta com plebiscito e referendo iniciativa popular, condiciona a efetivação da vontade popular ao próprio Congresso. E aí é um contrassenso. Eu falo que a democracia direta é a melhor das democracias, e para ela ter validade, eu preciso do aval dos nossos representantes. A iniciativa popular precisa ser aprovada pelo Congresso. O referendo precisa da lei feita pelo Congresso. E o plebiscito também das perguntas feitas pelo Congresso. Então, a ilusão de que nós temos no Brasil uma democracia direta ainda é irreal pela sua dependência com a democracia representativa. Razão por que o nosso projeto de iniciativa popular cuida com carinho das duas questões. Melhorarmos a democracia representativa e melhorarmos a democracia direta. Dizendo na democracia direta, dentro dos limites constitucionais, de que o projeto de iniciativa popular ele não receberá mais o tratamento que tem hoje, de um simples projeto de lei. Que, se não tiver um apoio de um parlamentar, já não nascerá sequer. E, na nossa propositura, ele teria o status de ser o processo principal e aos outros ainda pensados. Ainda é pouco, mas temos que começar a ampliar nesses projetos de democracia, para jamais ouvirmos o que nós ouvimos quando a presidenta Dilma Rousseff propôs um plebiscito sobre reforma política. E aí a sociedade, essa mesma que sempre mandou no nosso país, que defende do governo do povo para o povo e pelo povo, sai com a seguinte máxima: o povo não saberá votar. O povo não saberá votar porque vai consultá-lo sobre questões tão complexas como a reforma política. Plebiscito para quê? Eu dizia, à época, se nós vivemos na democracia, temos que aprender a ouvir o povo. Mas eu dizia, a última vez, ainda jovem, que eu ouvi essa frase de que o povo não sabe votar, foi da boca do general ditador João Batista Figueiredo, quando dizia que o povo não sabe escovar o dente, quanto mais votar para presidente. E essa lógica fez com que nós mantivéssemos, pela força dos tanques, uma ditadura de longa duração. E as pessoas não percebem, ou fingem não perceber, que toda vez que a democracia direta foi exercida pelo povo, ele o fez com extrema qualidade. A primeira vez, quando aqueles que deram o golpe de 64 quiseram dar o golpe impedindo a plenitude do governo Jango, impondo um parlamentarismo. E que disse o povo brasileiro, majoritariamente, queremos presidencialismo, mas mais que isso, nós queremos que o presidente Jango, legitimamente eleito,
o faça com os poderes que recebeu. A derrota das urnas resultou no golpe militar logo a seguir. Mais um pouco, saímos às ruas para pedir a manutenção do golpe militar? Não. Saímos pedindo anistia, diretas já, constituinte. E mais à frente, quando consultados se queríamos república ou monarquia, nós dissemos, nada dessa história de dizer que alguém é melhor do que o outro pela cor do sangue ou por direito divino. Voltamos mais uma vez, majoritariamente, na república. E confirmamos o presidencialismo. Consultados depois sobre desarmamento. Eu, defensor do sim, escrevi vários artigos do sim, pelo desarmamento. Mas é que diz o povo brasileiro, não acho correto desarmar agora, quando o bandido, a expressão que a gente usa, ainda está armado. E a população, com medo, não se desarmou e votou e ganhou o não. Mas a seguir, Marlon, nós saímos com uma iniciativa popular pedindo que os votos não pudessem ser comprados, consciências não pudessem ser compradas com as nossas campanhas. Voto não tem preço, voto tem consequência. E, finalmente, o Ficha Limpa, que aprovou ao dizer que tem que ter folha histórica e não folha corrida policial, afastando as raposas que cuidavam e queriam cuidar de nós, achando que nós fomos galinheiros. A democracia direta existe no Brasil. E a consulta popular feita ao Brasil sempre teve respostas positivas. Daí porque a dificuldade que se tem de implementar a democracia direta. De não vinculá-la, como se faz em alguns países, cada processo eleitoral, cada período de consulta eleitoral, usarmos para consulta popular. Se nós vamos às ruas escolhermos nossos representantes de 12 em 2 anos, por que não usarmos instrumentos de democracia direta nesses momentos? Tem-se medo de consultar efetivamente o povo. Não porque ele não sabe votar, mas porque ele demonstrou que sabe votar. E aí vamos discutir se o governo brasileiro, a estrutura democrática brasileira, excluiu de fato a democracia direta e continua excluindo enquanto não reformarmos a Constituição que a condiciona a democracia participativa, representativa, temos que cuidar da democracia também representativa. Daí, o empenho que nós estamos, todos nós aqui, em dizer que o poder econômico não pode continuar tendo a representação que tem no Parlamento brasileiro e no Executivo. É preciso afastar de vez o poder econômico, como quer expressamente a Constituição Republicana, quando fala que todo poder emana do povo. E a pessoa jurídica é criação, mas não é povo. Nunca foi povo. E é preciso afastá-la do processo eleitoral. Quando diz que lei impedirá a influência do poder econômico, a Constituição nunca falou, lei impedirá o abuso do poder econômico quando ele fala na economia. Ela diz a essência do poder econômico. E se nós queremos que a democracia representativa de fato represente o povo, temos que excluir da representação aqueles que se julgam no direito de comprar o voto, comprar o povo ou se beneficiar das obras que seriam destinadas ao povo. Esse é o empenho que nós estamos a fazer no que se refere a melhorar a democracia representativa. Os dados que todo mundo aqui sabe nos mostram que 95% dos gastos nas campanhas eleitorais são bancadas pelas pessoas jurídicas que visam lucro. Até porque aquelas que não visam lucro estão excluídas da participação do processo eleitoral. Os sindicatos,
as associações sem fins lucrativos, demonstrando a contradição ou, desculpe-me, a coerência do sistema histórico de dominação da elite sobre o povo, dizendo que faz em seu nome. O empenho nosso é extremamente forte. Ao retirarmos também da influência do poder econômico na democracia representativa, daqueles que já nasceram com em berço juridicamente esplêndido, que é o que tem a fortuna, proibindo essa prática de que se possa doar 10% da sua renda para as campanhas eleitorais. Porque quem ganha 1 bilhão pode doar 100 milhões para ele próprio ou para os seus candidatos. E quem não tem nada, 10% de nada é absolutamente nada. Eu tenho repetido várias vezes de 2 exemplos que parecem anedotas, que é um candidato de Sergipe que teve a sua candidatura cassada porque doou uma resma de papel para a sua própria campanha eleitoral. Porque, sendo ele desempregado, ao doar uma resma de papel, no somatório da sua campanha, ultrapassou a possibilidade de doação para si mesmo. E um estudante do Rio de Janeiro, que quando foi quantificar sua campanha, apoiado por seus colegas também estudantes, todos desempregados, ao quantificar quanto valia a campanha do estudante, se ultrapassou também os limites legais dos 10%. Essa é a nossa democracia representativa. O poder econômico influenciando e indicando seus representantes e os representantes do povo dela afastados. Por isso que é preciso, se nós queremos ter um governo do povo para o povo, que o povo, ele mesmo, possa conduzir os seus destinos. E aí, ainda no conceito de democracia representativa, tirarmos do processo eleitoral as pessoas e substituindo-a pelas ideias, pelos partidos. Daí esse segundo tópico da nossa proposta, de dizer que é preciso sim votar no coletivo e não no indivíduo na forma que nós estamos votando hoje. Nós temos o exemplo típico de Enéas, que todo mundo conhece. Enéas foi eleito e levou 4 deputados com ele. Um deles, o jornal reproduz, o Jornal do Rio, ele foi eleito por São Paulo, mas foi reproduzido o diálogo no Rio porque ele morava no Rio de Janeiro e emprestara seu nome na candidatura de Enéas. Ele lavando o carro, os repórteres dizem: olha, o senhor acaba de ser deputado. Eu disse: eu? O senhor é deputado lá em São Paulo, o senhor era candidato no partido. Que tinha 200 e poucos votos. E ele descobre que é deputado assim porque herdou os votos do Enéas e não foram votados. E para confirmar a regra do sistema eleitoral, logo a seguir, ele muda de partido e vai para um outro partido que lhe pagou melhor. Esse exemplo demonstra que era preciso e é preciso modificar o sistema eleitoral. Esse é um exemplo conhecido. Mas eu vou citar o exemplo da minha cidade, da de Aracaju. Um candidato que tinha um nome sensível, é o nome da cachaça que ele vendia, mas no Brasil os nomes têm várias interpretações. O nome dele era Rola. E ele pôs no slogan na campanha: Rola neles. Rola neles. E aí, com Rola neles, alguns ficaram ofendidos, não sei porque não queria receber ou votar nele, não sei o que motivo. O Ministério Público ingressa na Justiça para proibir o slogan Rola neles. A imprensa que gostava da expressão sai com a manchete assim: juíza recebe rola em gabinete. Não sei porquê, entenderam que era alguma coisa estranha. A juíza receber o candidato em gabinete. Mas aí todo mundo começou a perceber: olha, esse rola pode ser um bom candidato, pode entrar bem na minha vida, pode entrar bem na minha concepção política. Mas aí a juíza não compreendeu assim e proíbe que ele use o nome Rola neles. Ele é um partido pequeno, tem um espaço pequeno.
Ele usava o espaço dele para dizer assim, você pode segurar aqui? O espaço fazia assim, proibiram que eu usasse meu nome, mas no dia 5 de outubro, neles. Esse senhor teve 32 mil votos. Não se elegeu porque 32 mil. Não atingiu o coeficiente eleitoral. Senão ele foi um dos mais votados. Por quê? Rola quase entrou no parlamento. Hein? Eu não gostei da proposta. Mas o sistema eleitoral permite esse tipo de voto. Por exemplo, não estou nem dizendo o exemplo de Tiririca que é apontado. Estou dizendo do meu estado. Porque a forma de se escolher candidatura hoje não é mais pela proposta. Eu vou escolher os candidatos ridículos que possam dar voto, eu vou escolher jogadores de futebol que são conhecidos, eu vou chamar artistas que são conhecidos, não por suas ideias, mas por suas músicas, pela qualidade de suas músicas, porque aí eu vou ter no somatório uma representação diferente. Então nós temos no Brasil uma representação econômica consciente e uma representação utilizada apenas como estratégia eleitoral. Daí porque no nosso projeto nós combatemos os dois tipos que viciam a democracia representativa, o poder econômico e o uso estratégico meramente para captar os votos eleitorais. O nosso terceiro projeto, o nosso projeto também busca a questão de gênero, metade das vagas para o gênero, o outro gênero, que pode ter majoritariamente feminino, mais candidata mulher ou mais candidata homem. Mas necessariamente com a proporcionalidade. Se começar com a mulher, o segundo candidato é homem. Se a lista começar com homem, o segundo candidato é mulher. E com acréscimo no fundo partidário para os partidos que incluem nas candidaturas aqueles que fazem parte dos grupos mais vulneráveis, os grupos mais discriminados, índios, negros no Brasil. Então, esses são projetos de democracia representativa que nós buscamos melhorar. E o terceiro bloco é aquilo que eu falei, que é melhorar a democracia participativa. Mais plebiscito, mais referendo, mais lei iniciativa popular. Com isso, eu vou encerrando, porque eu vi que eu tenho menos tempo, tenho meia hora, já falei por mais de meia hora. Mas queria concluir que acho que nós temos que ficar mais atentos mesmo para as nossas representações. Se o poder emana do povo e seu nome é exercido, e ainda não é com o povo, no limite que nós temos que melhorar efetivamente a democracia. Não se decepcionar com ela, melhorar. Mas não apenas achar que o nosso voto é a forma de mudança. E aí tivemos a sua grande exemplo de que é preciso fazer alguma coisa, de que é preciso nós assumirmos nós mesmos os nossos próprios destinos, com as mobilizações, nos sindicatos, nas associações, lutando diariamente para que o mundo seja efetivamente melhor. Eu estou escrevendo uma peça de teatro, estou concluindo ela, sobre as mulheres. O tema da peça são as mulheres que ousaram escolher um novo mundo. Eu fiz porque desde a minha adolescência, ainda quando estudante secundarista, do movimento estudantil, algo me marcou muito. Nós terminamos o 7 de setembro, nosso grupo estava reunido para discutir, reivindicarmos que a nossa escola pública tivesse um cursinho de pré-vestibular. Estava começando a surgir no Brasil os pré-vestibulares das escolas privadas, que logo depois excluíram do acesso ao vestibular os alunos da escola pública, porque faliram nesse período da escola pública. Na minha época, dos 20 que passaram no curso de Direito, eram 18 de escola pública. 2 anos depois, inverteu a lógica e a escola privada passava mais. E nós reivindicávamos, naquela época, um cursinho também de dicas pelos professores da escola pública, que davam aula também nos cursinhos da escola privada, que dessem para nós, alunos da escola pública. Estavam lá todos reunidos, homens e mulheres,
meninos e meninas, quando surgem ali naquele grupo, no barzinho, uma garota de programa. E quando ela surge, ela conhecia um dos meninos, ela se aproxima da mesa, e um dos nossos colegas resolveu sorteá-la entre nós. Uma vaquinha entre nós para quem sairia com a garota de programa. Eu não sei se sorte minha ou azar meu, foi eu sorteado. E eu recusei, dizendo que eu não sou adepto da ideia de comprar mulher como se fosse mercadoria. Todo mundo ficou ali meio sem graça e disse que era brincadeira, só uma pegadinha para mim mesmo, porque sabia que eu ia dar um discurso assim, é que o assunto acabou. Uma semana depois, uma colega minha disse: César, saída no grupo ali de amigas minhas, e uma delas estava dizendo que achava que você era gay. Eu disse: por quê? Porque recusou uma garota bonita, tudo paga pelos seus amigos. E aí você vê a profundidade dessa discussão, de que é preciso, como diz Black Moses, que o dominado tenha consciência de que é dominado para poder superar a dominação. Enquanto nós não tomarmos consciência de que nós somos dominados, nós não mudaremos e enfrentaremos aquele que nos domina. As mulheres vítimas do machismo eram tão machistas quanto os homens, que achavam que nós também não temos o direito de dizer não e lutar pela igualdade. Eu fui depois advogado das associações das prostitutas no meu estado, e fui advogado do movimento gay também, que se reunia no meu escritório. E sempre que eu falava na televisão, defendendo-os, os comentários e piadinhas estavam do dia: e aderiu, não foi? Você faz parte. Sempre as formas de condicionamento nos impondo determinadas posturas. Por isso, Chico, você tem razão quando diz que é preciso compreender esses movimentos que estão surgindo cada vez mais fortes. São esses movimentos cíclicos que fazem a humanidade avançar quando eles abdicam da democracia representativa ou acreditar só nela, para acreditar nele mesmo. E eu tenho uma esperança muito grande que congressos como esse, que falam de democracia, falam de representação, falam de conduzir seus próprios destinos, nos leve a acreditar cada vez mais em nós mesmos e acreditarmos que nós não devemos esperar que os nossos representantes um dia nos conduzirão para uma sociedade absolutamente igualitária. Porque o poder seduz. O poder é atraente. Não no lado da corrupção. O fato da imprensa estar perto de você, você se sentir melhor do que o outro, ser ouvido pelo outro. E é por isso que a tendência do poder é se autopreservar e não se descentralizar. Se essa é a tendência, que de fato a história mostra que é, vamos cada vez mais apoiar nos movimentos de massa, nas pessoas. Daí porque, mais um acerto do nosso projeto, quando diz que as redes sociais não podem ser controladas por ninguém. É a única voz. Se nós temos que controlar, é o meio de comunicação que já nos controla com o oligopólio há muito tempo no Brasil, dizendo as suas verdades como se fossem as únicas verdades ou as verdades absolutas que devemos aceitá-las, em forma disfarçadas de novela ou nos noticiários oficiosos que se dizem nacionais. Então é preciso não ficarmos atentos para não permitirmos o controle sobre essas vozes novas, esses movimentos novos que estão surgindo, que deram a chance na Primavera Árabe. Não deu certo ainda, mas muitos continuam ali acampados, falando de democracia. Não deu certo em Wall Street ainda, mas estão lá, acampados, resistentes. Devemos apoiá-los. Não devemos usar e acreditar nas expressões que nos dizem. São todos bagunceiros. São pessoas que não querem nada porque não trabalham. Porque eu vi isso lendo, porque eu não vivi aquela época, eu li quando as mulheres lutavam por igualdade, diziam que são as prostitutas, são mal amadas, estão assim porque falta-lhe homens. Ouvi isso também quando os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho e diziam: são os anarquistas,
depois são os comunistas, são os petistas, sempre teremos nomes para as pessoas que querem lutar pela igualdade. Acomodaremos ou não nos acomodaremos, é questão de cada um. Mas é bom saber que eu estou do lado dos que não se acomodam e dos que ousaram escolher um novo mundo. Muito obrigado.